Oi, galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Aqui é o professor Felipe Castanho e hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito interessante que é o surgimento do islamismo, do Islã enquanto religião, ok? Espero que vocês gostem. Se ajeita aí, se prepara, faz aquele lanchinho, coisa leve para você não engordar, tá? Vamos lá. Bom, ok. Como sempre, gente, eu sempre, antes de iniciar um assunto, ou dependendo do processo histórico que a gente está conversando, é importante a gente primeiro conhecer alguns termos, né? Ou então a gente se localizar, porque muitas das vezes a gente acaba fazendo confusões simples, mas que, enfim, a gente faz confusões com questões que são simples de serem resolvidas. Bom, vamos lá. Quando a gente fala de islamismo, é muito comum as pessoas confundirem o seguinte: todo árabe é islâmico, tá? Ou seja, falar que árabe e islamismo é a mesma coisa e não é, tá? Você pode ser árabe, por exemplo, e não seguir o Islã. Você pode ser cristão, por exemplo, um bandista, enfim, qualquer religião. Você pode ser desde que você sendo árabe, tá? Por que isso e por que ocorre essa confusão? A gente vai ver porque, sim, de fato, existe uma relação muito íntima, né, do, é, do, dos árabes, né, da etnia árabe, com o islamismo, mas uma coisa não leva a outra. Seria a mesma coisa que dizer que toda pessoa que nasce em Roma acaba virando católico. Não é verdade. Tá? Bom, o islamismo vai surgir na Península Arábica. Tá? Esse é um dos motivos do porquê existe essa confusão. Tá? A Península Arábica, gente, ali no mapa, tá? Vou chamar a atenção ali para ela, é principalmente aquela região ali da Arábia Saudita, do Iêmen, do Omã, e algumas regiões no entorno. Tá? Então vamos ler ali só para a gente ficar mais ou menos conhecer um pouco a Península Arábica. Em 1200 a.C., a região era habitada por povos que se organizavam em clãs e tribos, ou seja, não havia um poder centralizado, um poder político era descentralizado. Algumas delas eram nômades, tá? Entre esses povos estavam os árabes, ok? Havia, por conta do comércio, os oásis, né? Que eram entrepostos comerciais que deram origem às grandes cidades. O oásis, gente, normalmente quando a gente vê em filme, seria aquela miragem, né? Que as pessoas têm no meio do deserto por conta do calor, né? Por conta da desidratação, de que tá vendo um oásis, né? Um lago, árvores, sombra, tá? Mas os oásis, de fato, eles existiam, tá? Ali nas regiões do deserto e normalmente eram locais onde eles eram escolhidos para serem entrepostos comerciais, onde os árabes comercializavam. Acaba que, com o passar do tempo, alguns desses oásis cresciam tanto que se tornavam cidades. Tá? Os árabes, gente, isso é importante, aproveitar e falar de desidratação, vou me hidratar. Os árabes, gente, inicialmente, eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. Bom, como surge o islamismo? O islamismo, gente, vai surgir no ano 613. Não está a ser, se não está a ser é porque é depois de Cristo. Um comerciante, né, árabe, Maomé, começou a pregar novos princípios. O Maomé, gente, ele teria recebido a visita do anjo Gabriel e que passou alguns princípios religiosos para ele. Tá? A gente vai ver alguns dos princípios do islamismo um pouquinho mais à frente. Mas o anjo Gabriel, mesmo o anjo Gabriel da Bíblia mesmo, tá? Ele vai passar alguns esses ensinamentos e o Maomé vai começar a pregar, tá? Esses princípios. O Islã, gente, a palavra Islã significa submissão a Deus, tá? Se submissão a Deus, qual Deus? Se eles eram politeístas, aí é que tá. A partir de Maomé, Maomé vai pregar que só existe, na verdade, um Deus, né? Que é Alá, na tradução do árabe, ok? Quem segue o islamismo, ou seja, quem segue o Islã, é islamita ou muçulmano.
Então, você fala, nós vimos um país majoritariamente muçulmano. É o quê? São pessoas que seguem o Islã. Um país islamita. Um país onde a maioria das pessoas segue o Islã. Tá? Ali, gente, seria uma reprodução do profeta Maomé no século XV. Mas preste atenção. Hoje, é muito comum, tá? Algumas vertentes do islamismo proíbem, tá? Na verdade, acho que quase todas, né? Proíbem a representação do profeta Maomé, ou seja, você não pode pintar, não é igual, por exemplo, na Igreja Católica, onde você tem um retrato de Jesus Cristo, você pode ter essas coisas. No islamismo é proibido, tá? É uma ofensa, inclusive, quem o faz, e nós tivemos recentemente, né, um ataque a uma revista francesa, né, se eu não me engano o nome dela é Charlie Hebdo, tá? Ela sofreu um ataque porque ela teria retratado, se eu não me engano, ainda através de uma sátira, uma charge, o profeta Maomé, e aí grupos radicais do islamismo fizeram um atentado terrorista na revista francesa, ok? Bom, como se dá? Maomé, gente, ele vai começar a pregar o Islã na sua cidade, que era Meca, tá? Só que ele vai começar a ser perseguido, porque muitos... primeiro, porque aquela religião era algo totalmente novo, então algumas pessoas não vão aceitar. Segundo, que a cidade de Meca, que era politeísta, era muito comum haver visitações à cidade de Meca por conta de um artefato chamado Kaaba, que era utilizado para essa religião politeísta. Hoje a Kaaba existe até hoje existe a Kaaba, tá, na cidade de Meca, só que ela hoje é voltada para o islamismo. Ela foi apropriada pelo islamismo e ressignificada, ok? Maomé vai começar a ser perseguido. Em 622 ele vai fugir. Essa fuga, né, para a cidade de Medina ficou conhecida como Égira, tá? E é um ponto importantíssimo, é o início do calendário muçulmano, ok? E é um dos princípios, tem a ver com um dos princípios dos pilares do islamismo. Bom, em 630, enquanto Maomé se encontra em Medina, ele vai se fortalecer, a religião vai crescer naquela região, e em 630 Maomé retorna para Meca, né, derrota os seus inimigos e vai unificar o seu povo a partir do momento que o islamismo vai começar a ser como uma identidade. Tá? Além de uma religião, ele vai servir como uma identidade. Ele vai ligar essas pessoas, o povo árabe e outros que vão aderir ao islamismo. Tá? Outros porque, rapidamente, né, o islamismo vai se expandir, né, para o norte da África e outras regiões, mas principalmente o norte da África. Não à toa a África hoje ainda tem uma significativa quantidade de pessoas adeptas do islamismo. Na verdade, o islamismo é uma das religiões, se eu não me engano, acho que é a religião que mais cresce no mundo atualmente. Isso é importante até para a gente entender que a gente tem um olhar muito cristão, né? E às vezes a gente acha que o mundo está em torno do cristianismo, quando na verdade não é bem assim, tá? Enfim. Quais são os cinco pilares fundamentais para o Islã? Tá? A Shahada, tá? Que é o testemunho de fé. Basicamente, a gente pode resumir, né, que não existe verdadeiro Deus senão Alá. E Maomé é o mensageiro de Alá. Aqui é importante porque ele está contradizendo as religiões politeístas que havia até então. Vai dizer que só existe um Deus, que é o Alá, né, que é Alá. Na verdade, Alá é a tradução de Deus. E Maomé é o mensageiro de Alá. Por que essa questão é importante? Porque havia, né, o outro profeta, que é Jesus Cristo. Tá? Oração, que é o Salat. Tá? A oração é realizada 5 vezes por dia. É muito comum a gente ver em filmes, né, a retratação, né, o adepto do islamismo, ele vai lá, forra seu tapetinho, ora normalmente em direção a Meca. Tá? A primeira oração de madrugada é a última ao pôr do sol. O jejum, né? No mês do Ramadã, tá? No mês do Ramadã, o muçulmano ele faz jejum
e só come ao pôr do sol. Ali está esmolas e caridade, mas na verdade é um erro no slide. O quarto pilar é a caridade, zakat, né? A importância, né? É importante para o muçulmano ser caridoso, né? Dar esmolas aos pobres, ok? E a peregrinação, Hajj. A peregrinação é todo muçulmano que puder, tiver condições, tem que, pelo menos uma vez na sua vida, visitar a cidade de Meca, a cidade do profeta. Ok? Bom, uma breve explicação, gente, só para a gente entender. Hoje, normalmente se diz que o islamismo ele é dividido entre sunitas e xiitas. O islamismo é um movimento muito heterogêneo. De certa forma, dividir em sunitas e xiitas não dá conta de toda a complexidade que é o movimento islâmico. No entanto, serve para uma padronização. Sunita, gente, toda vez que vocês veem o muçulmano sunita ou muçulmano xiita, os sunitas, vamos ver ali a definição. Os sunitas são a maioria entre os muçulmanos, tá? Cerca de 86% a 90% pertencem a essa corrente. Os adeptos se consideram mais tradicional e ortodoxo do Islã. O nome sunitas vem da expressão al-Asha'un, al-Sunna, o povo da tradição. A Sunna, gente, também é um livro, tá? Que representa exatamente isso, a tradição que se refere às práticas das atividades das ações do profeta Maomé e seus parentes que se encontram na Sunna. Tá? O que é isso? A Sunna é um livro que fala sobre como Maomé se comportou em diferentes situações. Logo, os seguidores do islamismo teriam que seguir as atitudes de Maomé. Os xiitas, gente, começaram como uma facção política, né? Que significa literalmente Shiat Ali, ou Partido de Ali. O Ali em questão era o genro do profeta Maomé. E os xiitas reivindicam o direito dele e os de seus descendentes de liderar os muçulmanos. Esse grupo enfatiza o Alcorão, que é o livro, como se fosse a Bíblia, né, do islamismo. Óbvio que isso é só para a gente entender, tá? Não quero comparar um ao outro, obviamente. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, me procure nas redes sociais. Abraço, fiquem em paz.